Para quem não me conhece, eu sou Carla Amaral Barros, sou psicóloga, atuo no Japão há 7 anos, sou coordenadora do projeto Sakura, trabalha com orientação psicológica aos brasileiros aqui no Japão e também ao pessoal que retorna ao Brasil. Boa noite, todos bem-vindos aqui ao Portal Me, nessa parceria entre Projeto Sakura e Portal Me. Já aí há um bom tempo, vamos fazer acho que 1 ano de aniversário, hein? Portal Me, Projeto Sakura aqui fazendo lives a cada 15 dias. Kelma, primeira vez, seja bem-vinda, a Wanda, que está sempre por aqui, sempre presente. Hoje nós vamos falar sobre alienação parental. Boa noite, Andréia. Então, como sempre, eu convido vocês a compartilharem essa live, marcarem os amigos. Convido também vocês para curtirem a nossa página do Projeto Sakura. Daqui a pouco o Júnior ou o pessoal do Portal Me coloca aqui o link. A página é Projeto Sakura Psicologia no Japão, para vocês acompanharem outras publicações, outros assuntos também. Todas as lives que nós fazemos no portal ficam disponíveis aqui na página do Portal Me e também na nossa página do Projeto Sakura. Não, Wanda, a Wanda confundiu o horário, é sempre às 8h30. A nossa live sempre às quintas-feiras, uma semana sim, uma não, às 8h30 da noite. Mayra, você é de Balneário Camboriú, que delícia! Tem uma amiga minha que mora aí, a Natália, muito legal. Olá, Marcos, tudo bem? Bom, todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre alienação parental, né? Eu não sei até onde vocês conhecem esse assunto, que enquanto lei, eu vou falar um pouquinho mais embasada na lei brasileira, mas também vou passar algumas orientações de como a gente pode estar buscando informações aqui no Japão no que diz respeito à alienação parental. No Brasil, foi entendido enquanto lei, né, para que possa ser punido, haver consequências para os adultos que praticam isso, em 2010. Então, a gente vai explicar um pouquinho aqui o que é alienação parental, tudo que envolve, o que nós podemos fazer também para evitar que isso aconteça. E acho que o mais importante de tudo é podermos entender o que isso causa nas nossas crianças, que são, na verdade, as maiores vítimas da dificuldade que os adultos têm em lidar com as separações, em lidar com as frustrações afetivas que eles vivem, né? Então, como sempre, eu convido vocês a compartilharem com a gente as suas experiências, as suas histórias e também fazerem perguntas, tá? Lembrando que eu vou estar mais focada na questão da psicologia. Se houverem perguntas na área do direito, não é a minha área de atuação, então talvez eu possa dar algum indicativo de onde vocês buscarem essas orientações, ok? Mas da parte da psicologia eu espero estar podendo colaborar com vocês. Bom, então como eu disse, foi criada uma lei em 2010 no Brasil, definindo o que é alienação parental em função do grande dano, do grande prejuízo que isso causa ao desenvolvimento das crianças, tanto das crianças quanto dos adolescentes. O que é a alienação parental, na verdade? É quando os adultos responsáveis pela educação das crianças ou dos adolescentes, ou seja, pai, mãe, avós, tios, padrinhos, madrinhas, são os adultos que criam as crianças. Quando esses adultos usam a criança para atingir o outro adulto, né? É muito comum acontecer isso. Aqui no Japão nós recebemos no Projeto Sakura com muita frequência casos de separação, ou que estão se preparando para se separar, ou que já estão separados há mais tempo e passam por esse tipo de situação, por esse tipo de dificuldade. Tá? Então, basicamente,
Isto é alienação parental. É utilizar a criança na relação mal resolvida entre os adultos, entre os pais ou os responsáveis dessa criança, utilizar a criança para atingir o outro. Nós vamos dar alguns exemplos do que pode acontecer aqui. Normalmente, essa alienação parental, ela acontece após uma separação ou num momento de conflito muito grande entre o casal. A Wanda tá colocando aqui, nossa, achei que era abandono de um dos pais. Não, Wanda, não é abandono de um dos pais. Pode até acontecer de ter alguma situação de abandono, mas normalmente é quando a gente ataca o outro usando a criança, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui que vai facilitar para a gente entender melhor o que acontece. Certamente vocês vão se lembrar de situações de amigos, parentes próximos, colegas de trabalho, ou até mesmo situações de vocês, que vocês fizeram. Ou que a gente faz sem perceber, sem ter conhecimento que a gente está alienando o nosso filho, ou que fizeram com a gente também, né? O que acontece? Após a separação, na maioria das vezes, um dos cônjuges, dos dois do casal, ou o parceiro, começa a atacar o outro usando a criança, né? Ou inventando desculpas para que não possa ver a criança, ou falando mal daquele genitor para a criança, para que a criança crie uma imagem negativa e passe a rejeitar a presença dele na sua vida. Isso é alienação parental. O que acontece, então? Na alienação parental, há uma desestabilização, desestabiliza o desenvolvimento da criança. Por quê? A criança, ela precisa se desenvolver num ambiente mais tranquilo, saudável, em que ela se sinta segura. Quando um adulto ataca o outro emocionalmente, ataca a moral do outro adulto e usa a criança para isso, passa uma imagem de que aquela outra pessoa vai fazer mal para a criança, ou não é boa o suficiente para cuidar, para proteger a criança. Isso desestabiliza ou pode gerar culpa na criança, porque claro que uma criança, um adolescente, ele vai gostar do pai e da mãe. Só que se é colocado no meio de um conflito, numa alienação parental, numa situação de alienação, ele vai ser forçado, né? Forçado a tomar partido. Mas como ele vai tomar partido de duas pessoas que ele ama? Né? Se o conflito é entre adultos, né? Como ele vai ser privado de encontrar o pai porque a mãe não quer ver o pai, ou porque o namorado da mãe não deixa a mãe encontrar o pai e por causa disso o filho também não vai encontrar o pai? Então, por mais absurdo que isso possa parecer, é muito frequente, é muito comum a gente se deparar com situações como essa que eu tô relatando. Então, eu vou descrever aqui alguns exemplos de alienação parental, tá? Só antes de começar, só para colocar uma situação. No momento em que foi criada essa lei no Brasil, foi instituído também, dentro das varas de família, a possibilidade de se investigar situações de alienação parental. Isso é investigado por uma equipe socioeducativa, normalmente formado pelo psicólogo e pelo assistente social, que trabalham junto à vara de família, que dão suporte ao judiciário, aos juízes. Então, esses profissionais observam, avaliam a criança, avaliam todo o sistema familiar, escrevem um parecer, encaminham ao juiz, e isso pode definir
A guarda dos filhos pode definir o direito de visita às crianças, pode definir uma série de situações em relação à separação e ao convívio dos pais com os filhos. Então, passou a se tratar com muito mais seriedade essa questão, exatamente pelo mal que isso causa no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Mas mesmo a gente tendo muito mais divulgação, já estarmos mais evoluídos nesse sentido no Brasil, mesmo assim, é muito grande o número de casos que as pessoas optam, talvez, por não denunciar, né? Talvez porque não querem se estressar, ou porque pensam que vão poupar mais a criança, porque apenas um dos lados é que está alienando e o outro fica mais preocupado em poupar. Então, tem diversas situações que muitas vezes não chega até o judiciário. E, infelizmente, acaba mantendo aquela situação alienante, né, de afastamento da criança. E a gente não tem muito como prever até onde isso pode prejudicar o desenvolvimento. Eu vou estar falando com vocês hoje o que pode afetar no desenvolvimento da criança, né? Mas a gente não sabe exatamente qual a reação que cada criança pode ter diante disso. Então, falando sobre o que acontece, ou o que pode acontecer, situações alienantes, né? Tá, tô vendo aqui os recados que o pessoal tá escrevendo. Bom, quando os adultos manipulam os filhos com chantagem. Por exemplo, toda vez que você vai ficar com o papai, a mamãe fica doente, a mãe passou mal. Ou então, quando a criança chega, passou o final de semana com o pai e a criança chega em casa. Ai, mamãe, tudo bem? Nossa, a mãe ficou tão mal, a mãe não dormiu, a mamãe não conseguiu comer, a mamãe teve que ir pro hospital, não conseguiu trabalhar. Então, isso coloca uma culpa na criança. Imagina como fica a cabecinha da criança, que estava feliz, se divertindo, matando a saudade do pai, mas chega em casa e se depara com uma mãe doente, sofrendo, sentindo a sua falta. Imediatamente, essa criança vai se sentir culpada, né? E pode até mesmo se punir de uma forma que a gente não sabe qual, né? Então, manipular o comportamento, incutir culpa no comportamento da criança é uma forma de alienação, né? Quando desmerece o outro genitor. Como assim? Quando a gente desmerece o outro genitor? Quando você desvaloriza o outro, né? Ah, sua mãe nunca prestou mesmo, a sua mãe já tá namorando? Ah, mas ela já namorava quando estava casada comigo. Ou nunca quis saber de trabalhar, eu sempre sustentei mesmo a sua mãe, agora vai arrumar outro trouxa para sustentá-la. Então, nunca cuidou de vocês direito, sempre fui eu que cuidei, eu que fiz comida, eu que limpei a casa, então agora vocês vão ficar comigo, eu não vou deixar ficar com ela ou com ele. Sempre desmerecer, sempre diminuir o valor do outro, isso também é alienar. Se nós adultos temos alguma dificuldade com o outro adulto pelo qual a gente se separou, o relacionamento não deu certo, isso é problema nosso. É entre os adultos que isso deve ser resolvido. Não colocar a criança no fogo cruzado. Não colocar a criança no meio desse conflito. Porque, na verdade, a criança é alvo para atingir o outro, para machucar o outro. Quer dizer, a criança fica invisível, né? Porque a gente passa a se importar mais com o que eu vou causar no outro, a dor que eu vou causar no outro, ou na outra, né? Do que no meu próprio filho. Quando impede o contato do filho com o outro parceiro ou a parceira que a gente se separou. Por exemplo, você não vai poder pegar porque ela já combinou de dormir na casa da amiguinha esse sábado. E ela gosta muito da amiguinha, então ela não vai sair com você.
Ah, mas ela queria tanto ir no zoológico que vai ser justo esse domingo e eu não vou poder ter outra folga, então eu vou levar ela no zoológico, ela não vai poder sair com você. Ou marca alguma coisa com a criança, para a criança não ter coragem de dizer não, né? Algo que a criança queira muito, né? Ou então, ai, não, ela tá um pouquinho resfriada e o clima tá mudando muito forte, então é melhor ela ficar em casa. Porque vai que fica doente, depois eu não vou poder trabalhar durante a semana para cuidar dela. Então, eu não vou deixar ela sair com você, não. Começa a colocar vários empecilhos, várias dificuldades para que a criança não tenha contato com o seu pai ou com a sua mãe. Isso, gente, eu tô falando na maior parte das vezes, falando do pai e falando da mãe. Mas isso pode acontecer com os avós, com os tios. Por exemplo, avós que criam os netos, pode fazer isso com o genitor ou com a genitora, né? Os tios, os padrinhos, é a pessoa que cria a criança, que é o responsável pela educação, pela criação da criança, pelos cuidados da criança. Distorção dos fatos da vida da criança, né? Ou omissão de fatos da vida da criança. Por exemplo, um pré-adolescente que os pais se separaram e aí ele não se lembra muito bem de como foi a sua infância. E a mãe ou o pai distorcem os fatos. Ah, seu pai nunca ligou para você. Quando você era neném, seu pai me deixava sozinha em casa e saía com mulheres e me abandonava. Você ficava doente, eu ficava cuidando sozinha. E isso pode ser mentira, né? Distorce os fatos, manipula situações para que a criança ou para que o adolescente veja aquele pai ou aquela mãe com outros olhos, para que ele o rejeite, né? Aqui são várias formas, não quer dizer que aconteça todas, né? Pode acontecer uma ou mais na mesma família. Mensagens contraditórias que confundem as crianças. Que tipo de mensagens contraditórias, né? Eu quero, vamos combinar que esse final de semana você vai ficar com a sua avó, né? A vovó foi passear na casa do papai, então esse final de semana você vai ficar com a sua avó. Só que aí a mamãe fica doente. E a mãe acorda com febre, né? A mãe fica muito mal, a mãe acorda com muito mal-estar e a criança fica completamente dividida. E aí a mãe fala: pode ir, meu filho, a mãe tá bem, né? Pode ir. Qualquer coisa a mãe liga pra amiga da mãe, ou a mãe pega o carro e vai pra emergência do hospital, né? A mãe vai ficar bem. Né? Só que tá demonstrando que não tá bem e tá falando que vai ficar bem. Então, mensagens contraditórias que vai causar conflito na criança, que vai fazer com que a criança fique em dúvida que passo ela dá, que decisão ela toma. Ela vai matar a saudade da avó? Vai curtir o final de semana com o pai e com a avó? Ou vai ficar cuidando da mãe que tá doente? Né? Então, essas mensagens contraditórias, elas causam muito conflito e alimentam um estado de muita insegurança nas crianças. Teve mais gente que escreveu aqui. Vamos lá. O Marcos. Fazer a criança de espiã quando vai para o pai. Exatamente, Marcos, também. Desconfio que o Marcos deve ser vítima disso, né? Mas fazer a criança de espiã quando vai pro pai, quando vai pra mãe, também, né? Mas teu pai, ele comprou roupa nova? Que presente que ele deu pra namorada no dia dos namorados? E a casa dele, ele comprou tudo novo? E o carro dele, que carro que ele tá? Né? Mas ele não comprou nada pra você? Né? Mas o que ele te contou? Ele perguntou da mãe? Exatamente isso, né? Tem mais observações aqui, tem mais comentários. A Wanda,
a Wanda Menegato Fujimoto. É muita maldade com a criança. Na verdade, Wanda, é sim muita maldade com a criança. Só que, por incrível que pareça, é como se a criança ficasse invisível. Esses adultos, eles não se dão conta, eles estão tão machucados, ou eles estão tão preocupados em machucar o outro, em devolver a ferida, que eles não se atentam, que eles não percebem os ferimentos que eles estão causando nos seus filhos. A Viviane Gomes, boa noite. Alienação parental é crime no Brasil. Sim, tanto que responde judicialmente, né? Como eu coloquei agora no começo da live, né? Que existe uma lei que regula, que rege toda essa questão, os procedimentos legais, que é possível fazer uma verificação, uma avaliação disso, e o judiciário se posicionar de acordo com qual o encaminhamento que tem que colocar para essa família, para proteger a criança. Sempre o foco da vara de família, do juiz da vara de família, vai ser proteger a criança. Então, outras situações em que acontece a alienação parental. Ameaças de abandono. Né? A Mili está colocando aqui que sim, são pessoas doentes, né? Pessoas que não estão se dando conta, que estão mais presas na sua dor do que na sua capacidade de superação, na sua capacidade de viver a sua vida num novo momento, numa nova etapa, cuidar mais de si, cuidar melhor de si e dos seus filhos, né? Com certeza. A Paula perguntando se no Japão também é crime. Paula, eu não sei responder isso para você. Eu já fiz uma outra live sobre isso, que tivemos a participação de uma advogada. O que eu posso orientar vocês aqui é para buscarem os consulados brasileiros, porque todos os consulados brasileiros, eles têm um advogado brasileiro credenciado no Japão e advogados japoneses voluntários que poderão passar essas orientações. Então, quem precisar de orientação a respeito desse assunto, procura a assistência consular, ok? Temos consulado em Tóquio, em Hamamatsu e em Nagoya. Vocês podem também estar buscando o conselho tutelar aqui no Japão ou diretamente um advogado japonês. Mas, para uma primeira orientação gratuita, é possível verificar junto à assistência consular, porque existe um meio de vocês receberem essa orientação gratuita para saber qual o procedimento a ser tomado depois. Tá legal? Bom, ameaças de abandono, né? Se você preferir seu pai, então eu vou sumir, eu vou voltar para o Brasil, eu vou cuidar da minha vida, porque ninguém me valoriza mesmo. Então, isso também é uma forma de alienar a criança. Contar mentiras sobre o outro, que eu já falei também. Comprar a criança com promessas, né? A mãe vai viajar com o namorado e vai levar a criança. Ou a mãe vai viajar sozinha e vai levar a criança de férias. E aí o pai promete um monte de coisa. Mas se você ficar, o papai vai levar você naquele parque que você quer faz tempo. O papai vai comprar aquela boneca cara que você pediu. Vai levar você para comer aquela comida que você tá gostando. Sabe? Promessas que provavelmente vão ser cumpridas, mas que são promessas para seduzir a criança e impedir a criança que ela faça o que ela quer com o outro genitor. Tá? A Mili colocando que aqui no Japão não é crime. Né? Mili, não sei se você tem essa informação por alguma questão pessoal, né? Ou se você é da área do direito, mas aí eu penso que vale muito a pena cada um buscar, né, essa informação também para ver melhor como isso funciona aqui. Mas obrigada por passar pra gente essa informação, Mili.
Falar mal do outro na frente do filho, né? Então, tô lá batendo papo com a minha amiga e a minha filha, o meu filho tá aqui brincando do meu lado e eu falando um monte sobre o meu ex-marido, né? Reclamando, contando absurdos que ele fez, ou então dizendo o que ele falou sobre o nosso filho, a nossa filha. A criança tá atenta a tudo isso, ela tá percebendo tudo isso que tá acontecendo, né? É engano nosso que a criança tá ali brincando e não tá prestando atenção no que a gente tá conversando. Acusar injustamente ou sem provas situações de agressão e de abusos, né? Então, acusar esse nosso ex-cônjuge, ex-parceiro, ex-marido, ex-esposa de situações de abuso, de agressividade, e que o nosso filho fique sabendo disso, também é uma situação de alienação, né? A entrada de uma terceira pessoa, gente, por exemplo, a entrada de um namorado, de um novo marido da mãe, ou de uma nova namorada, de uma nova esposa do pai, e por conta dos ciúmes do cônjuge anterior, começar a colocar dificuldade para ter acesso com a criança, como eu falei agora há pouco, porque tem ciúmes do ex-marido ou da ex-mulher. Né? E isso também é uma forma de alienação, né? Ah, não, você não vai mais ver teu filho, porque para ver o seu filho você tem que ir lá e dar de cara com aquela mulher, e eu não quero mais que você encontre com ela. Mas se você conheceu esse homem e ele tinha esses filhos, você sabe que ele já teve um casamento ou um relacionamento, tem que assumir do jeito que vem, né? O pacote é completo, não dá para separar, né? Então, assim, é também forma de alienação, né? Muitas vezes vem de situações abusivas, que é um assunto até que a gente vai estar falando no final do mês de junho, tá? Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre situação de abuso no relacionamento afetivo, vai acompanhar nossa live no final de junho, ok? Bom, no que isso pode afetar as crianças? Então, falando dos prejuízos que isso pode causar nas crianças. Deixa eu só tomar um golinho de água. Diante de tanto conflito, situações de insegurança, informações contraditórias, sentimentos contraditórios que essa criança vive, certamente vai ser muito mais fácil ela ter consequências emocionais. Baixa autoestima, insegurança, ansiedades. Esses dias estavam me perguntando se a criança pode desenvolver síndrome do pânico. Pode. Pode ter quadros de pânico, quadros de ansiedade mais graves, né? Ela pode ter distúrbios alimentares, então essa criança pode começar a ficar obesa porque se alimenta em excesso, vai tendo uma compulsão alimentar ou uma redução alimentar drástica também. Pode ter distúrbio do sono, pode começar a ter uma agressividade na escola, né? Ou mesmo dentro de casa, comportamentos muito agressivos, dificuldades de concentração, dificuldades para prestar atenção. Muitas vezes isso pode ser confundido com déficit de atenção. Então é muito comum as famílias nos procurarem e nós indicamos uma avaliação ou nós indicamos uma entrevista com os pais. Por que isso? Porque é preciso investigar detalhadamente o que está acontecendo na vida dessa criança, na família dessa criança, em todo o contexto que ela está inserida. Porque às vezes a criança tem todos os sintomas de um déficit de atenção, mas ela está vivendo, por exemplo, uma situação de alienação parental. E ela pode estar apresentando esses sintomas por conta da alienação, e não porque ela tem um déficit de atenção. Então, aí a importância de procurar um profissional da psicologia, que é o profissional habilitado a estar verificando e avaliando realmente o que está acontecendo com essa criança, né? Normalmente, essa avaliação não é feita em apenas uma sessão.
É uma avaliação que precisa conversar com os pais, com a criança, para ter as informações mais completas, tá bem? Timidez excessiva, a criança que se fecha, isolamento, né? Então a criança não tem vez, a criança não tem voz, ela prefere se fechar, se guardar, não expressar o que ela pensa, o que ela sente. A insegurança, eu já falei, uma indecisão exagerada, é a criança que tudo que a gente pergunta, nada ela sabe, não tem opinião própria, não demonstra ter uma preferência, né? Pode sim, no caso de pré-adolescentes, de adolescentes, pode sim levar a situações de abuso de drogas, como uma fuga, assim como a depressão, assim como o isolamento, assim como a timidez excessiva, também o uso abusivo de drogas é uma fuga, dificuldade para se socializar, dificuldade de aprendizagem. Nossa, Carla, mas a criança que vai passar por esse tipo de tensão emocional pode ter dificuldade para aprender? Sim, ela pode ter dificuldade para aprender, e muita dificuldade. Pode ter dificuldade para reter conteúdo, né? Vindo de dificuldade de atenção, de memorização, de várias situações, né? A ansiedade, a criança pode desenvolver um comportamento de autopunição. Então começa a roer unhas, começa a arrancar cabelos, né? A arrancar sobrancelha ou a comer, pode voltar a fazer xixi na cama, pode começar a soltar o cocô, não segura mais o cocô, pode ter várias demonstrações que são indicativos de que o emocional da criança não está legal, né? Então, estes são alguns exemplos do que pode desencadear no comportamento da criança, no emocional da criança, para vocês terem uma dimensão da gravidade dessa situação. Por conta disso, se tornou importante, né? Passou a ser lei no Brasil, né? E também pela frequência com que isso acontece. E aqui no Japão acontece muito também. E aqui nós ainda temos o agravante da questão do visto, da questão do poder do nome, se eu dei ou não dei o nome ao meu filho, se meu filho sai ou não sai do país, se vai ou não vai para o Brasil, se tem ou não tem o passaporte. Então, essas questões legais, numa situação de alienação parental ou numa situação abusiva, ela é um complicador muito importante, né? Porque traz muita tensão, né? Muitas consequências nocivas para a vida da criança. Tamoti. Legal essa matéria para os brasileiros que estão no Nihon e que não terminaram os seus estudos. E a eles lhes faltam toda essa sabedoria de como cuidar da família e dos filhos. Muito obrigada pelo seu depoimento. Compartilhe a live, compartilhe as informações. É para isso que a gente está aqui, para isso a gente tem essa parceria entre Projeto Sakura e Portal Me. Aproveitando, curte lá a nossa página do Projeto Sakura. O Júnior colocou aqui o link, né? E tem o nosso telefone também, para quem quiser entrar em contato, receber mais orientações ou informações, ou para agendar uma consulta também. 080 2111 5055. Ok? Horário comercial das 10 às 5 da tarde por telefone, ou pode mandar mensagem, WhatsApp, Line ou mensagem inbox pela nossa página Projeto Sakura Psicologia no Japão. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, voltando a falar da questão das perdas para a criança, quando essa alienação parental, como ela vem,
ela surge de uma situação de separação mal resolvida, sempre que a gente fala de uma situação de separação mal resolvida, a gente está falando de um luto mal elaborado. A gente está falando de uma perda que deixou um buraco. A gente está falando de uma frustração que não foi compreendida, de uma frustração que não foi resolvida, né? De um adulto que não mede a consequência das suas atitudes, né? Então, tudo isso faz com que esse adulto aponta o quê? Que esse adulto precisa refletir e buscar elaborar isso na sua vida, em especial para poder trazer saúde mental para o seu filho, para a sua relação com o seu filho, mas para que ele possa dar sequência na sua vida de uma forma saudável, né? Seguir, encontrar um outro companheiro, uma companheira, um relacionamento saudável, legal, que tenha uma boa relação com o companheiro que ficou também, né? Que não precisam se degladiar por conta de não ter dado certo o relacionamento, nem envolver os filhos em função disso. O que é possível fazer para buscar resolver essa situação, então? Vamos falar um pouquinho disso, né? O que a gente pode tentar fazer? Pensando que nós estamos falando de adultos que precisam buscar uma maturidade emocional para conseguir conversar, elaborar as suas feridas, as suas dores internas e resolver isso como adultos, pensando em primeiro lugar no bem-estar dos seus filhos, depois no deles. Né? Nós adultos somos as pessoas que devemos ter mais condição de lidar com as nossas dores, de lidar com as nossas frustrações e apoiar, cuidar, amparar as nossas crianças e os nossos adolescentes. E não começar a expor as situações de alienação, as situações de maus tratos, a situação de humilhação, de insegurança. O que fazer, então? Conversar sobre este assunto. Conversar com a criança, né? Nem sempre a gente pode contar com o bom senso do ex-companheiro ou da ex-companheira. Então, converse com o seu filho sobre isso. Explica sobre o que está acontecendo de uma forma clara, sem raiva, sem mágoa, buscando entender aquela situação, colocando o amor que você tem pelo seu filho em primeiro lugar, como o mais importante. O ideal, é claro, é que essa conversa, que esse diálogo possa acontecer entre os adultos envolvidos, mas se não for possível, que seja feito isso então com a criança. Buscar informação, buscar orientação, lembrando que esse tipo de orientação nós buscamos com os profissionais da psicologia. Falando do pessoal que está aqui no Japão, que nós temos muitos profissionais hoje oferecendo atendimento online, lembrando, o atendimento online, ele precisa de um reconhecimento do Conselho Federal de Psicologia no Brasil, independente se o psicólogo está em qualquer lugar do mundo. Se é um psicólogo brasileiro, esse psicólogo, ele precisa, com o seu número profissional, o número do CRP, que é o registro profissional, ele precisa estar reconhecido no Conselho Federal de Psicologia para dar atendimento online. Não basta ser psicólogo para poder atender online. Ele precisa ter um site seguindo os moldes do Conselho Federal de Psicologia. Tem uma resolução que regulamenta como deve ser. E dentro desse site tem um selo virtual que o Conselho Federal disponibiliza, dizendo que aquele profissional está apto para atender online. Para vocês que querem buscar esse tipo de atendimento, vocês peçam o número do registro profissional desse psicólogo, entra lá no site do Conselho Federal de Psicologia e busca pelo registro profissional se esse psicólogo está credenciado, tá? Se ele tiver credenciado, ótimo, né? Ele pode te atender online.
Se ele não tiver credenciado, procura um profissional que esteja regulamentado. É o mínimo para você receber um atendimento de qualidade. Tá legal? Ok, então, um abraço para todos, um bom descanso, obrigada pela participação. Nos encontramos no dia 14 de junho, então. Um bom final de mês para vocês, até mais. Tchau, tchau.